Fala, guerreiros, manhã de quarta, né? Semana começando, meio da semana já, né? Quarta-feira, começando é ótimo. Meio da semana, mas já começou mais ou menos, né? Ontem o Corinthians venceu de virada, né, o Criciúma, né? Dentro de casa, na Arena. Primeira vitória do Ramon Dias, né? Aí as pessoas ficam, pô, mas o cara chegou agora, nem conhece o elenco, já ganhou a primeira partida. Isso não teve no Fluminense, é complicado, né? Infelizmente. Aí vão dizer, mas a maneira de jogar, eu vejo de forma diferente. Dependendo da maneira de jogar, eu acho que a vontade dos jogadores na hora que trocam um treinador tem que ser lá em cima, né? E não teve isso no Fluminense. O Fluminense ainda não ganhou nenhuma partida. Aconteceu isso com o Corinthians ontem, né? É ruim para nós, né? Porque o Corinthians chega a 15 pontos, continua na zona, mas está 7 pontos acima da gente, né? Os outros que estão acima estão com 17. O Criciúma tem 2 jogos a menos. O Grêmio está na zona, tem 2 jogos a menos. Juventude está em cima, tem jogo a menos. Internacional tem jogo a menos. Então, a situação do Fluminense está muito complicada. Eu acho que não cai, né? Minha opinião, não cai, mas a situação está muito complicada. Tem que vencer os últimos 3 jogos do turno para tentar chegar a uma pontuação de 17 pontos, que é péssima, horrível, né? E a gente vai falar dos reforços que podem e vai, com certeza, nos ajudar aí nessa próxima parte do campeonato. E no final da temporada, né? Temos ainda Libertadores, Copa do Brasil. Amanhã tem sorteio da Copa do Brasil, vou fazer aqui no canal. Então a gente tem que estar focado também nessas outras competições, porque não temos como largar, né, todas as competições, né? Então vamos lá, vamos falar aqui dos reforços que chegaram, que estão aí: Thiago Silva, Nonato, Ignacio, zagueiro, o Serna, tudo isso agora aqui. E vamos falar ainda do Facundo Bernal, né? Ainda se tem possibilidade, se vai vir, se já está fechado, também aqui nesse vídeo agora para vocês, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Bom, a contratação que já está aí treinando, graças a Deus, já está com grupo, já praticamente um mês, né? E que, se Deus quiser, nada acontecendo, nem cansaço, nem lesão. Estreia domingo contra o Cuiabá, é o Thiago Silva, nosso zagueiro, que vai dar, se Deus quiser, uma melhora defensiva aí. Vamos ver se a gente para de tomar gols em todos os jogos. Tem sido péssimo para o Fluminense. Consegue ser a segunda mais vazada, né? A primeira ainda é do Vasco, mas o Vasco tomou 2 goleadas. E o Fluminense perde no campeonato sem tomar goleada. Isso que é pior. Toma gol em todos os jogos. Thiago Silva tá aí para, quem sabe, eu não sei quem vai ser o parceiro de zaga, né? Os treinamentos ainda dessa semana têm sido intensos aí. E se voltar, né, a jogar no final de semana, Felipe Melo com certeza deve fazer a zaga com o Thiago Silva. Aí já tá todo mundo desesperado, porque é uma zaga velha e tal. O mano sabe o que faz. Ele falou que vai jogar quem tiver melhor. Então, acho difícil ele colocar, né, um time que não seja o que ele esteja pensando. Marcelo pode voltar também no final de semana, mas isso é uma outra posição. Ele não sabe ainda se vai aproveitar como lateral, se vai botar mais na frente. Ainda tem nada decidido, né? Uma conversa ainda com o jogador ainda durante a semana. O outro reforço que todo mundo está perguntando se ele vem, se ele não vem, se ele vai fechar, se ele foi embora, se ele não passou nos exames, cara, calma. É o Nonato. O Nonato tá treinando, tá aí, né? Não tá treinando, né? Porque não apareceu nos treinos do Fluminense. Eu tentei ver umas fotos ali do treino e vi se ele tava treinando. Mas o Nonato ainda não foi regularizado. Por quê? Porque o Santos optou, né, por fazer a opção de compra do Nonato no início do ano junto ao time da Bulgária, perdão. E só que esses trâmites todos do Santos com o time da Bulgária, o Santos ainda continua com o jogador como emprestado. O Santos ainda acho que não pagou ainda tudo, não pagou o time lá da Bulgária. Então, por isso, o jogador não é jogador do Santos. Ainda consta como jogador do time búlgaro. Desculpa. Então, realmente, ainda tem esse problema, né, de documentação do Fluminense, está toda certinha para regularizar o jogador, mas a gente precisa da documentação do Santos, né, que ele seja jogador do Santos. Então, o Santos tem que acabar de ter esse entrave aí com o time lá de fora, regularizar o pagamento, os documentos, para poder mandar o Fluminense, né, e ele ser regularizado aqui. Mas isso está sendo uma novela, cena dos próximos capítulos. Isso pode até criar um problema aí desse empréstimo aí entre Nonato, Fluminense e Santos, né?
Ele já era para estar, né, à disposição até do final de semana. A gente precisa de jogador que venha para jogar, né? Que a gente tem um problema, a novela aí de mais 2 semanas, 3 semanas, vale a pena pra gente. Então vamos. Próximo jogador aí é o Ignacio, né? Um jogador que muita gente não conhece, tem muita gente criticando. Pô, tá trazendo um zagueiro tipo o Antônio Carlos jogar na MLS, o Ignacio jogar no futebol peruano, são duas ligas fracas, né? O Ignacio jogou na Chapecoense, jogou em clubes pequenos, o Sol saiu do Bahia, mas o Bahia também não estava tão bem, eu não lembro dele, ninguém lembra do Bahia, né? Ninguém acompanha o Bahia assim, então ninguém vai lembrar dele do Bahia. O que eu posso falar para vocês desse jogador aí é que ele é um jogador que tem uma nota 7.2, né, nas estatísticas ali da Libertadores. Ele jogou contra a gente no ano passado, né, e ele tem uma estatística muito boa nos jogos de Libertadores. Lá no Peru ele é chamado de muralha, né, um jogador que não deixa passar nada, ele é muito alto, 1,92 m, né, faz gols, é um zagueiro artilheiro. Talvez esse problema da bola aérea agora a gente não tenha mais, né, 1,92 m, tá bom demais para acabar com essas jogadas aéreas aí que o Fluminense tanto pena. Mas é um jogador de 27 anos, que o Fluminense pagou aí cerca de 12 milhões de reais, mais ou menos, quase 12 milhões de reais. Tá vindo aí para ser um reforço para jogar, né? A gente sabe que o Felipe Melo não vai jogar todas as partidas, não vem jogando, tem problema no joelho, tem problema na panturrilha. Para mim já podia se aposentar, tá? Não tenho nada contra ele, gosto muito do jogador, gosto muito da raça, gosto muito do que ele fez dentro do clube, mas eu acho que já não dá mais para ele, né? Eu acho que ele quer ajudar e tal, mas já não dá mais para ele. Talvez o Ignacio, tanto faz, como vocês queiram chamar, venha para ser o cara que vai jogar ao lado do Thiago Silva. Mais novo, né? Deixando a zaga mais nova aí, né? A gente já tem o Fábio, que não conta muito com 44, mas tem o Thiago Silva com 39, 40. Felipe Melo já tem 41 para 42, o Marcelo já não está naquela forma física que a gente sempre viu ele jogar no Real, então já dá uma aliviada aí na pressão aí, e o Ignacio tem boas recomendações aí, então vamos ver, que venha para jogar, para mostrar seu futebol, né, e tirar a gente aí, ajudar a gente aí, tanto no Brasileiro, para sair dessa zona horrorosa de lanterna, que a gente está há várias rodadas, e há muito tempo que a gente não entrava, né, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, como na Copa do Brasil e na Libertadores aí, que já tem jogos aí no final do mês e em agosto aí, os jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, tá? O outro reforço é no ataque, né? Vamos falar agora do Facundo Bernal. Vamos falar do Kevin Serna. E o Serna é ele que eu falei no primeiro jogo desse ano contra o Aliança Lima, né? Eu falei, esse jogador, né, junto com outro atacante do Aliança Lima, que também nos deu muito trabalho, esqueci o nome dele, vão nos dar trabalho. É um jogador que joga em velocidade, ele joga pelas pontas, ele é driblador, ele parte para cima, o outro é finalizador. E no primeiro jogo, no final do jogo, na entrevista, o Fernando Diniz diz que foi surpreendido pela forma de jogar da Aliança Lima. Bom, se o Laranja Tricolor na época, né, fez a análise do Aliança Lima e mostrou os pontos fortes da Aliança Lima, e um deles era o Kevin Serna, como é que eles foram surpreendidos? Como é que eles não sabiam como é que o Aliança Lima ia jogar? E nos deu dificuldade no último jogo, né? Onde ganhamos por 3-2, mas com muita dificuldade, e mais um gol do Kevin Serna. É um jogador, né, que joga numa liga mais fraca, né? Então, de repente, performa mais, aparece mais, mas também ninguém conhecia o John Ares, né? Então, vamos lá. Ninguém conhecia o John Ares, ninguém conhece o Lucumí, né? São apostas que dão ou não certo. Kevin Serna já disputou a Libertadores aí, mostrou potencial, e esperamos que ele venha para mostrar esse potencial que ele mostrou lá aqui no futebol brasileiro. É um outro tipo de futebol, é mais físico, é mais raçudo, tem mais jogos, beleza. Mas ele vai entrar aí para tentar mostrar o seu bom futebol. Ele que desembarcou ontem no Rio, fez os exames médicos e tal. Eu não sei se o Fluminense vai apresentar todos eles de uma vez, ou vai apresentar um por um, né? Mas já vai ficar à disposição aí para o Mano ainda durante a semana, e quem sabe no final de semana, estando regularizado, ele aparece aí no banco ou como titular, a gente não sabe, né, como ele vai treinar, como ele vem, ele já vem jogando, né, começou aí o Campeonato Peruano, ele jogou a primeira partida pelo Aliança, então ele já vem, né, em forma, como o Inácio também, já são jogadores que voltam, né, já vêm para o Fluminense já prontos para entrar em campo,
é um bom jogador. Sim, não é craque, não é nada, né? O Fluminense está tão desesperado no mercado que teve que gastar dinheiro. O Fluminense não conseguiu, né, como o Marquinhos, né, um empréstimo com opção de compra, um empréstimo de 1 ano, que é o que o Fluminense tenta fazer sempre para diminuir o custo. Mas com o time desesperado lá embaixo, é oferta e procura, né? O Fluminense está precisando, então o pessoal vai colocando o preço cada vez mais alto, né? E como foi com esse cara aí que eu vou falar agora, né? Facundo Bernal. E o Bernal, hein? O jovem uruguaio aí, né? Cobiçado aí por alguns clubes. Ele que faz parte aí da seleção sub-20 uruguaia, que foi campeã, faz parte também de algumas convocações da seleção principal. É uma joia uruguaia que vem despertando aí o interesse de alguns clubes, né? O Atlético não formulou proposta, o Corinthians saiu, também o Facundo e o time dele lá do Uruguai não quiseram, né, por causa de tudo que vem envolvido o Corinthians aí nos últimos tempos, né, não quiseram nem ouvir muito o Corinthians. Ele está fechado, né, um acordo salarial com o Fluminense já está fechado, né, já está resolvido, isso aí já estava resolvido. O que veio aí, que acabou saindo da história, foi o Botafogo. O Botafogo desistiu, né? Não sei se o Botafogo entrou, né? Antigamente é muito isso, né? Um clube entrava na disputa só para aumentar o valor de mercado daquele atleta. Não sei se foi isso que o Botafogo fez, de repente o Fluminense não ter o dinheiro para comprar ou para pagar. O Fluminense tinha oferecido 2,5 milhões de dólares, né? 2,5 milhões de dólares. O time lá não aceitou, né? O Fluminense aumentou só mais 300 mil. Aí o time lá falou que ia ver a proposta de outros clubes, né, já que o Botafogo estava entrando forte aí na disputa, mas o Botafogo, numa reportagem que foi feita pelo GE, diz que saiu da briga pelo Bernal porque vê que tem vários jogadores no seu elenco para a posição, né, que ele é uma aposta, ele tem valor de mercado, mas que agora, já com os investimentos altos que o Botafogo fez esse ano, Luiz Henrique no Almada agora, só para citar os dois, foram bem altos os valores, né, e o Botafogo tem investido muito, e não tem tido, por enquanto, o provável retorno, né, que toda a SAF quer ter, né, todo cara que vira empresa, quer ter retorno, né, não quer ter só prejuízo. Então, o Botafogo saiu da disputa, né, para essa reportagem do GE, o Facundo Bernal ficou aí mais livre para decidir entre Fluminense, né, e não tem outros clubes aí, fui procurar, não vi outros clubes aí de fora, como eles falaram lá, que estão interessados em pagar, mas a multa aí que o time do Bernal, se eu não me engano é desportivo, né, queria, o defensor, né, do Uruguai, queria para liberar 5 milhões, a multa dele é de 6, mas 5 milhões levaria, o Fluminense vai ter que aumentar essa proposta de 2 milhões e 800, né, para poder levar o jogador, já que entre o jogador e o Fluminense parece que está tudo acertado, né? Eles acertaram em questão salarial. Então o Fluminense vai ter que aumentar. O Fluminense está desesperado no mercado, está precisando do jogador. Com a venda iminente do André, que o André vai ser vendido, tem essa lacuna aí no elenco, né? Ah, mas o jogador teve uma lesão de joelho ano passado, ficou um tempo fora. Cara, isso não tem jeito. Qualquer jogador que a gente compre, a gente comprou o Lelê no início do ano por 5 milhões, e ele só vai jogar no ano que vem. Então, Terãs a gente comprou por 14 milhões, não apresentou ainda o futebol, né? E tá machucado. Não tem como a gente ficar pensando que o cara vai se lesionar. A gente não tem que pensar no pior, tem que pensar no melhor. Ele vem jogando bem, a Major Uruguaia tem preço de revenda futuro. Então o Fluminense tem que aumentar essa proposta e fechar logo o negócio e trazer logo o jogador, porque quanto mais rápido ele estiver aqui, mais rápido ele se adaptar ao futebol brasileiro e ao estilo do futebol brasileiro, melhor pra gente. Né? Não temos outras notícias até agora de uma evolução, mas aparecendo eu volto, faço um novo vídeo, trago aqui para vocês. Não esqueça, né, que eu esqueci de falar no início, mas inscreva-se, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de tricolores que você puder, dá essa moral, tamo junto, é o canal Guerreiro Tricolor trazendo as notícias novinhas do Fluminense para você. E fechando esse vídeo, todo mundo perguntando de John Ares. Pô, John Ares está no Brasil, John Ares não está treinando? Gente, vamos lá. Eu vi ontem, umas balelas aí na internet. Tá de brincadeira. O cara jogou uma Copa América, né? Quase aí 30 dias de Copa América, titular, treinando todos os dias. Lá tava um calor do caramba. O cara não jogou todos os jogos, jogou a final aí, quase os 120 minutos que teve de final. E as pessoas falando que ele não tá dando valor ao Fluminense.
Tá de sacanagem, né? Tá de piada, né? De repente ele voltou, fisicamente ele tá desgastado, né? Para você não desgastar mais ainda o jogador com treino. De repente ele foi liberado, a gente não sabe se ele se apresentou fisiologia ou a fisiologia da Colômbia também mandou, falou, ó, dá um descanso para ele porque ele tá desgastado e tal. Ou deram 2, para mim, ele só se apresenta na sexta, tá? Isso já é certo. Se apresenta um ano no treino de sexta. O Fluminense deu 2 dias, 3 dias de folga para ele. Que é justo, porque desde o início do ano, ele e Fábio são os jogadores que mais performaram pelo Fluminense. Então a gente não tem como falar que ele tá... mas a situação do Fluminense... mas não existe, o Fluminense só joga domingo. Se ele se apresentar, treinar bem, tiver à disposição, vai estar escalado para domingo com certeza. Mano, não vai deixar de colocar ele em campo. Somente ele, que é um baita jogador e que nos faz muita falta. Agora, eu ouvi muita besteira ontem, depois muita gente ainda tentando se desculpar do que falou, falar que o John Ares não está dando valor, né? E que alguns dizendo que ele não merece ter esses dias de folga, que ele tem que estar treinando. Pelo amor de Deus, né? Comente aí, mas minha opinião é essa. Ele faz falta, mas ele jogou uma Copa América inteira e chegou até a final, né? E se desgastou em todos os jogos da Colômbia. Então vamos pensar um pouquinho também, que não adianta ele treinar pra caramba durante a semana, se lesionar e jogar domingo. Concorda? Então, deixe seu comentário aí. Fiquem com Deus. Canal Guerreiro Tricolor é o verdadeiro canal da torcida tricolor. Tamo junto, grande abraço, até o próximo vídeo.